Acorda de manhã e a sua visão parece um pouco mais embaçada do que se lembrava. Aquelas letras pequenas no jornal parecem dançar um tango. E distinguir os rostos dos seus netos à distância tornou-se um desafio. É uma realidade dolorosa para muitos de nós à medida que envelhecemos. E muitas vezes aceitamos isso como uma parte inevitável do processo. Mas e se eu lhe dissesse que alguns dos alimentos que consideramos saudáveis e que comemos com regularidade podem estar, silenciosamente, a roubar a sua preciosa visão? Pode parecer chocante, eu sei, mas como especialista que dedicou a vida a entender os segredos dos olhos, vi em primeira mão como certas escolhas alimentares podem acelerar o declínio da visão. Especialmente para quem tem mais de 60 anos. Não estamos a falar de açúcar ou gorduras óbvias, mas sim de vegetais que muitos de nós comem diariamente, pensando que estão a fazer o melhor para a sua saúde. Neste vídeo, vou partilhar consigo um conhecimento que, francamente, imploro que os idosos com mais de 60 anos parem de ignorar. Vamos desvendar os 5 vegetais que, apesar da sua reputação, podem estar a causar danos insidiosos à sua visão. Fique até ao fim, pois o que vou revelar pode chocá-lo e mudar a sua perspectiva sobre a alimentação para sempre. Vamos começar com o primeiro vilão silencioso. Um alimento básico em muitas mesas portuguesas. Presente em pratos reconfortantes como o bacalhau com batatas ou uma simples sopa à batata. Sim, as batatas. Por mais que as amemos e as consideremos inofensivas, podem ser um dos maiores sabotadores da sua visão à medida que envelhece. A questão principal com as batatas, especialmente as brancas e amareladas que consumimos tão frequentemente, é o seu elevado índice glicêmico. O que significa isto para os seus olhos? Bem, quando come batatas, o seu corpo converte rapidamente os seus hidratos de carbono em açúcar. Este pico repentino de açúcar no sangue provoca uma resposta inflamatória no seu corpo. Imagine as suas delicadas artérias e vasos sanguíneos nos olhos, que são mais finos do que um cabelo, cada vez que há um pico de açúcar. É como se uma pequena onda de choque passasse por esses vasos. Ao longo dos anos, estes picos repetidos causam danos cumulativos, levando à inflamação crônica e ao estreitamento dos vasos sanguíneos, o que pode comprometer o fluxo de nutrientes essenciais para a retina e para o nervo óptico. Pense nisto como a erosão lenta de uma margem de rio. Não acontece de um dia para o outro, mas com o tempo. A estrutura enfraquece e colapsa para os idosos, que já podem ter vasos sanguíneos mais frágeis devido à idade, à pressão arterial alta ou à diabetes. O consumo excessivo de batatas pode acelerar o desenvolvimento de condições como a retinopatia diabética, mesmo que não seja diabético, ou agravar a degeneração macular relacionada com a idade. Não estou a dizer que nunca mais deve comer uma batata, mas sim que a sua moderação é crucial. E a forma como as prepara também faz uma enorme diferença. Batatas fritas, purés cheios de manteiga e leite, ou mesmo batatas assadas, são formas que maximizam este pico de açúcar. Em vez disso, experimente alternativas mais inteligentes. Que tal trocar as batatas por batata doce, que tem um índice glicêmico mais baixo e é rica em vitamina A, excelente para a visão noturna, ou talvez puré de couve-flor, que tem uma textura semelhante, mas um perfil nutricional muito diferente, sem o impacto no açúcar no sangue. Pequenas mudanças nas suas escolhas diárias podem proteger os seus olhos de forma significativa. Não é sobre privar-se, é sobre fazer escolhas inteligentes que nutrem o seu corpo e, em particular, os seus olhos, continuando a nossa jornada.
O segundo vegetal que imploro que os idosos comecem a olhar com mais cuidado é o milho. Sim, aquele milho doce e amarelo que muitos adoram na espiga, em saladas ou como base para muitos dos seus cereais de pequeno almoço processados, tal como a batata, o milho, especialmente nas formas mais comuns que consumimos. Apresenta um desafio significativo para a saúde ocular dos idosos, devido ao seu impacto no açúcar no sangue e à sua composição nutricional. O milho, em particular o milho doce, é surpreendentemente rico em açúcares simples e hidratos de carbono, quando consumido. Provoca um aumento rápido dos níveis de glicose no sangue, muito semelhante ao que descrevemos com a batata. Este pico de açúcar, de novo, desencadeia uma resposta inflamatória no corpo. A inflamação crônica é um dos maiores inimigos da saúde ocular. Ela contribui para o envelhecimento prematuro das células oculares e pode exacerbar condições como a catarata e a degeneração macular. Pense nos seus olhos como uma máquina delicada. A inflamação é como a ferrugem que corrói as peças, tornando-as menos eficientes e mais suscetíveis a danos, para além do seu impacto glicêmico. O milho que encontramos hoje em dia é, em grande parte, milho híbrido ou geneticamente modificado. Este tipo de milho pode não ter o mesmo perfil de nutrientes que as variedades mais antigas e pode estar mais propenso a resíduos de pesticidas. Embora o milho contenha alguns carotenoides como a zeaxantina, que é boa para os olhos, a quantidade é ofuscada pelo seu alto teor de açúcar e pelo seu potencial inflamatório para os idosos, cuja capacidade de processar açúcares pode ser menos eficiente e que já podem estar a lutar contra níveis de inflamação mais elevados. O milho torna-se um alimento a ser consumido com grande moderação. E isto é ainda mais verdade para os produtos à base de milho, que são omnipresentes nos nossos supermercados flocos de milho. Xarope de milho com alto teor de frutose, presente em muitos alimentos processados e bebidas. Farinha de milho refinada. Estes são ainda piores, pois foram despojados da sua fibra, o que significa um impacto ainda mais rápido e severo no açúcar no sangue. A minha recomendação é que, em vez de recorrer ao milho como um vegetal principal ou como base para os seus pratos, procure alternativas mais densas em nutrientes e com menor impacto glicêmico. Experimente adicionar mais legumes de folha verde escura como brócolos, couve ou mesmo leguminosas como lentilhas e grão de bico às suas refeições. Estes alimentos oferecem uma vasta gama de vitaminas, minerais e antioxidantes que nutrem diretamente os seus olhos, sem os picos de açúcar e a inflamação que o milho pode causar. Lembre-se, o objetivo não é eliminar totalmente, mas sim reavaliar a frequência e a quantidade com que consome certos alimentos, optando por aqueles que genuinamente apoiam a sua visão e a sua saúde geral a longo prazo. Agora que desvendamos os perigos escondidos nas batatas e no milho, vamos olhar para o terceiro item na nossa lista. Um vegetal que é muitas vezes elogiado pelas suas propriedades saudáveis, e com razão, mas que para os idosos com mais de 60 anos, e se consumido em excesso ou de forma errada, pode ter um lado menos benigno para a visão, os espinafres. É verdade. Os espinafres são ricos em luteína e zeaxantina, antioxidantes cruciais para a saúde macular. No entanto, os espinafres também são ricos em oxalatos. Os oxalatos são compostos naturais encontrados em muitas plantas que, em grandes quantidades, podem ligar-se a minerais essenciais como o cálcio e o zinco no seu corpo, impedindo a sua absorção. Por que é que isto é um problema para os seus olhos? Porque o cálcio e o zinco são minerais vitais para a saúde ocular. O zinco, em particular, é um componente crítico de muitas enzimas nos olhos
e é essencial para o transporte de vitamina A do fígado para a retina para produzir melanina. Um pigmento protetor. Uma deficiência a longo prazo em zinco pode contribuir para a degeneração macular e problemas de visão noturna para os idosos, que já podem ter uma absorção de nutrientes menos eficiente e um metabolismo mais lento. Um consumo excessivo de espinafres, especialmente crus em grandes saladas ou batidos diários, pode exacerbar a má absorção destes minerais cruciais. A boa notícia é que não precisa de eliminar os espinafres da sua dieta. A chave é a moderação e a preparação inteligente. Cozinhar os espinafres, mesmo que seja apenas um ligeiro branqueamento, pode reduzir significativamente o seu teor de oxalatos. E, mais importante ainda, a variedade é a sua melhor amiga. Não se baseie apenas nos espinafres para as suas necessidades de vegetais de folha verde. Alterne com couve galega, brócolos, acelga ou mesmo alface romana, que oferecem diferentes perfis de nutrientes e são mais baixos em oxalatos. O objetivo é garantir que o seu corpo recebe uma gama completa de minerais e vitaminas sem que um excesso de oxalatos comprometa a sua absorção. Pense nisso como uma orquestra onde cada instrumento desempenha um papel único. Se um instrumento está sempre a tocar demasiado alto, pode abafar os outros sons importantes. Avançando para o quarto vegetal que merece a sua atenção, especialmente se tiver mais de 60 anos, são os pimentos. Sim, os pimentos de todas as cores, vermelho, amarelo e verde, embora sejam muitas vezes aclamados pelas suas vitaminas e antioxidantes. Os pimentos pertencem à família das solanáceas, que inclui outros alimentos como batatas, tomates e beringuelas. Para algumas pessoas, especialmente à medida que envelhecemos e os nossos sistemas digestivos e imunológicos podem tornar-se mais sensíveis. Os compostos encontrados nas solanáceas, como a solanina, podem desencadear ou exacerbar inflamações. E, como já conversamos, a inflamação crônica é um inimigo silencioso e poderoso da saúde ocular. Para os olhos que já são mais frágeis e suscetíveis a condições relacionadas com a idade, qualquer fator que aumente a inflamação no corpo é uma preocupação. A inflamação pode afetar a circulação sanguínea nos olhos, comprometer a integridade dos vasos sanguíneos e acelerar a degradação das células na retina. Embora os pimentos sejam ricos em vitamina C e outros antioxidantes, o potencial inflamatório para indivíduos sensíveis não deve ser ignorado. Não estou a sugerir que todos devem parar de comer pimentos, mas sim que deve prestar atenção ao seu corpo. Se notar que após consumir pimentos ou outros alimentos da família das solanáceas, sente um aumento de dores articulares, fadiga inexplicável, ou uma sensação de peso ou irritação nos olhos, pode ser um sinal de que o seu corpo é sensível a estes compostos. Para os idosos que já lidam com doenças inflamatórias como a artrite ou condições oculares inflamatórias, pode ser sensato experimentar uma dieta de eliminação ou reduzir o consumo de pimentos para ver se há uma melhoria nos seus sintomas gerais e na saúde ocular. Uma maneira de reduzir o impacto potencial é cozinhar os pimentos, em vez de os consumir crus, pois o calor pode ajudar a quebrar alguns destes compostos e, novamente, varie. Há tantos outros vegetais coloridos e densos em nutrientes que pode desfrutar, como cenouras, abóboras, brócolos e couve-flor, que oferecem benefícios para a visão sem o potencial inflamatório para indivíduos sensíveis. Finalmente, chegamos ao quinto vegetal que, embora pequeno e aparentemente inofensivo, pode ser um contribuidor silencioso para problemas de visão em idosos às ervilhas. Sim,
aquelas pequenas bolinhas verdes que tantos de nós gostamos em arroz, saladas ou como acompanhamento, o principal problema com as ervilhas. E algo que muitas pessoas desconhecem é o seu teor de lectinas. As lectinas são proteínas encontradas em muitas plantas, especialmente em leguminosas e grãos, que podem causar problemas digestivos e inflamação em pessoas sensíveis. Embora as ervilhas sejam uma fonte de fibra e algumas vitaminas, as suas lectinas podem aderir ao revestimento do intestino, levando a uma permeabilidade intestinal aumentada, conhecida como intestino permeável. Quando o intestino fica permeável, toxinas e partículas de alimentos não digeridos podem entrar na corrente sanguínea, desencadeando uma resposta inflamatória generalizada em todo o corpo. Como já reforcei, a inflamação crônica é um dos piores inimigos da saúde ocular, contribuindo para a deterioração das células da retina e dos vasos sanguíneos delicados. Além disso, as ervilhas têm um teor de hidratos de carbono relativamente elevado para um vegetal, o que significa que podem, tal como as batatas e o milho, causar picos de açúcar no sangue, embora em menor grau do que as anteriores. Estes picos contribuem para a glicação avançada, formação de AGEs, que é um processo que danifica as proteínas e as células, incluindo as dos seus olhos, para os idosos, cujo sistema digestivo pode não ser tão robusto como antes e que podem já ter um certo grau de inflamação no corpo. O consumo regular e em grandes quantidades de ervilhas pode estar a adicionar uma carga inflamatória que afeta a sua visão a longo prazo, tal como com os outros vegetais. A solução não é a eliminação total para todos, mas sim a moderação e a consciência. Se notar sintomas digestivos ou um aumento da inflamação após o consumo de ervilhas, pode ser um sinal de sensibilidade. Cozinhar bem as ervilhas pode ajudar a reduzir o teor de lectinas. E, novamente, a variedade é fundamental, em vez de depender excessivamente das ervilhas. Explore outras fontes de proteína vegetal e fibra, como lentilhas bem cozidas com um perfil de lectinas diferente e frequentemente menos problemático para muitos. Feijão também bem cozido, ou vegetais de folha verde que oferecem benefícios significativos sem os mesmos potenciais desafios. A minha mensagem é sempre sobre escolhas conscientes e sobre sintonizar-se com o seu próprio corpo. Cada um de nós é único, e o que funciona para um pode não funcionar para outro. Chegamos ao fim da nossa conversa, e espero que esta informação tenha sido um verdadeiro abrir de olhos para si. Recapitulemos o que discutimos hoje, não para criar medo, mas para lhe dar o poder de fazer escolhas mais informadas para a sua visão. Falamos das batatas e do milho, com o seu alto índice glicêmico, que pode levar a picos de açúcar no sangue e inflamação, prejudicando os delicados vasos sanguíneos dos seus olhos. Discutimos os espinafres, que, apesar de saudáveis, podem, em excesso, impedir a absorção de minerais vitais como o zinco e o cálcio, cruciais para a saúde ocular. Abordamos os pimentos, que para algumas pessoas sensíveis podem desencadear inflamação devido aos compostos das solanáceas. E, por fim, as ervilhas, com as suas lectinas, que podem contribuir para a inflamação intestinal e sistêmica, afetando a sua visão a longo prazo. Lembrem-se, pequenos ajustes na sua dieta podem fazer uma enorme diferença para a sua saúde e felicidade, especialmente para a sua preciosa visão. Não se trata de eliminar completamente estes vegetais da sua vida de um dia para o outro, mas sim de ser mais consciente, de moderar o consumo e de explorar alternativas mais benéficas para os seus olhos, especialmente depois dos 60 anos. O objetivo é reduzir a carga inflamatória no seu corpo.
otimizar a absorção de nutrientes e proteger os seus vasos sanguíneos delicados. A minha missão é partilhar consigo conhecimentos que o capacitem a viver a sua melhor vida. A sua visão é um dos bens mais preciosos que possui. E cuidar dela através da alimentação é um dos presentes mais valiosos que pode dar a si mesmo. Quero que continue a ver o mundo com clareza, a desfrutar dos sorrisos dos seus entes queridos e a ler os seus livros favoritos sem esforço. Gostaria muito de ouvir as suas opiniões e experiências. Partilhem nos comentários abaixo se já sentiram alguma diferença na vossa visão ou bem-estar geral ao fazer ajustes na vossa dieta. Tem alguma alternativa saudável que gostariam de partilhar? A vossa partilha pode ajudar outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo foi útil e sentiu que ganhou um novo entendimento sobre como proteger a sua visão, por favor, deixem um gosto. O vosso apoio significa muito e ajuda-nos a levar esta mensagem a mais pessoas que precisam dela. E claro, não se esqueçam de subscrever o canal para mais dicas valiosas sobre como viver uma vida plena e saudável em todas as idades. Ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos. A saúde dos seus olhos está nas suas mãos. E cada escolha alimentar é um passo em direção a um futuro com mais clareza. Vivam a vossa melhor vida em todas as idades, com a clareza de visão que merecem.